Olá pessoal, graça e paz, nós estamos em mais um programa Farol Doutrinário e como todas as vezes você é grandemente abençoado por tudo aquilo que é demonstrado, falado aqui, eu creio que não vai ser diferente nessa oportunidade. Então aproveita e compartilha esse vídeo nos seus grupos com o máximo de pessoas que você conseguir. Também dá o seu joinha aí porque vai nos trazer mais engajamento e também vai fazer com que outras pessoas possam ter acesso a esse tempo maravilhoso, né? A gente já está aí chegando praticamente no final do ano e tivemos um ano maravilhoso, cheio de novidades e muitos assuntos que foram trazidos aqui para o Farol Doutrinário e também pessoas muito especiais que com certeza trouxeram um grande acréscimo aí para a sua vida. Então seja muito bem-vindo. Para nós é uma grande alegria poder ter você conosco e eu sei que a palavra de Deus, como sempre, vai abençoar a tua vida, vai te trazer ânimo e vai te fazer cumprir aquilo que Deus te chamou para cumprir com toda a excelência e grandeza. E como você sabe, o propósito central desse programa Farol Doutrinário, né, um programa promovido pela coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida, tem o intuito mesmo de trazer os fundamentos, as bases daquilo que nós temos como crença, como fundamento, né, dentro do Ministério Verbo da Vida, como raiz. E hoje nós temos alguém, né, muito especial, que também é pastor, supervisor e com certeza vai ter um conteúdo muito especial da parte de Deus para liberar sobre a tua vida. Temos aqui o nobre pastor Delry, ele que é pastor da Igreja Verbo da Vida, né, pastor presidente da Igreja Verbo da Vida em Aracaju, também supervisor, né, das nossas igrejas, tanto em Aracaju como também da Argentina, do Uruguai, e também é professor tanto do Rema como também da Escola de Ministros, né? Inclusive ele está ensinando aqui uma disciplina, a gente vai falar um pouco sobre ela. E a gente aproveitou para tê-lo aqui conosco no Farol Doutrinário, porque a presença dele com certeza vai trazer um grande acréscimo para as nossas vidas. Então seja muito bem-vindo, pastor Delry. Para nós é uma grande alegria tê-lo conosco aqui. Amém, muito obrigado. É uma honra, né, poder participar desse excelente programa e que possa edificar a vida de quem está acompanhando. Isso mesmo, vai ser um tempo muito especial. Então, você que entrou agora, aproveita para compartilhar esse vídeo. Comenta aí no chat que cidade você está nos assistindo. E eu acredito que tudo que vamos discorrer aqui no decorrer do programa vai abençoar a sua vida. O pastor Delry, né, a gente fala que ele é o americano mais brasileiro que a gente conhece. Mas a raiz dele é uma raiz americana. Ele nasceu nos Estados Unidos, fez Rema lá nos Estados Unidos. E a gente queria saber um pouco, pastor Delry, como foi a sua ligação, né, com a palavra da fé, com o Rema também, e como foi todo esse processo de inspiração para fazer o Rema e também o seu primeiro contato com a palavra da fé? Então, tudo começou para mim, foi bem interessante porque nos Estados Unidos você pode dirigir a partir de 16 anos de idade, né? Então, quando eu tirei a habilitação nessa minha adolescência, eu tive uma certa liberdade, eu podia conduzir meu próprio carro. E eu passei por uma igreja chamada Faith Fellowship. E eles estavam divulgando um culto especial da Páscoa. E o Espírito Santo falou comigo para eu ir nesse culto. E na época era um pastor recém-chegado chamado pastor Gary Hoffman, que hoje é meu pai na fé. E eu fui para esse culto. E foi depois de estar nesse culto que Deus me impulsionou a permanecer nessa igreja. Então eu continuei até os 18 anos. Quando eu completei 18 anos de idade, eu estava sem saber o que fazer com a minha vida. Eu estava terminando o 2º grau e eu tive que tomar umas decisões sobre o rumo que eu iria seguir. E foi quando eu fui dormir uma noite e assim que minha cabeça bateu no travesseiro, Deus falou comigo: eu te chamei para o ministério e eu estou te chamando para agir agora. E eu levantei na cama assustado porque a voz foi muito forte. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus daquela maneira, naquela intensidade. E eu tinha acabado de me alistar para ser um fuzileiro americano, né? Então eu disse para Deus imediatamente: Senhor, eu aceito, mas o Senhor tem que me tirar dos fuzileiros, porque eu já me alistei, né? Não sei como sair. E segundo, tem que me ensinar como ser um ministro, porque eu não sei nem por onde começar. Não tinha ninguém na família, né? E foi no domingo seguinte que eu fui para a igreja. Meu pastor, ele deu um convite
para vir no altar, para receber oração para qualquer coisa. E eu já desci no corredor chorando, nos prantos. E ele ficou preocupado, né? Ele me disse depois que pensou que eu estava nas drogas, alguma coisa assim. Mas ele perguntou, me abraçou, disse: o que foi, Darren? Eu disse: Deus me chamou no ministério. Uau. E aí me abraçou, ele disse: eu vou te ajudar. Eu nem sabia o que era Rema nessa época. Mas meu pastor já havia se formado do Rema nos anos 80. Então ele disse: eu vou te ajudar. E foi ele que me falou sobre o Rema, foi ele que me incentivou aí. Esse foi o meu primeiro contato assim com Rema, com a palavra da fé, e foi através do meu pastor, que é meu pai na fé. Qual foi o ano que você graduou no Rema? Eu me formei em 96. E foi a parte disso aí, quando você... Eu sei que você tem um chamado, né? Para outras nações, inclusive você conta... Eu lembro de uma matéria que eu tive com você, crescendo no ministério. Você fala daquela sua experiência nas Filipinas. Grandes experiências. Muito. Depois ele pode te contar com mais detalhes. Mas... depois de toda aquela experiência, começou a nascer algo com respeito ao Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouco também, após esse início, né, a palavra da fé, ao Rema, como foi esse primeiro vislumbre, né, essa primeira inclinação com respeito ao Brasil? Você já Na verdade, essa questão do Brasil começou antes das Filipinas, por incrível que pareça. Foi quando eu estava estudando no Rema e, do nada, um desejo pelo Brasil nasceu no meu coração. Aí isso, hoje em dia, olhando para trás, eu lembro da passagem lá em Filipenses capítulo 2, que diz que é Deus que opera em vós tanto o querer como também no efetuar da sua vontade. Ou seja, Deus não apenas nos comissiona para fazer algo, mas Ele coloca dentro de nós um querer, um desejo. E foi isso que aconteceu comigo. Um desejo ardente pelo Brasil, do nada. Não tinha lógica, não tinha justificativa natural. Para você ter uma ideia, eu estava assistindo, porque eu trabalhava como garçom lá enquanto eu estudava para me sustentar. E eu estava assistindo uma reportagem no Jornal Internacional e era sobre o Brasil. Quando eu vi aquilo, meu coração começou a bater acelerado. Eu entrei num videogame, aquele de carro, sabe? Que você pega no volante. E eram pistas internacionais. A primeira pista era o Brasil. E Deus estava falando comigo dentro daquele videogame. Uau. Eu era garçom num restaurante mexicano. E lá o costume era você deixar a gorjeta para o garçom. Quando eu fui lá pegar a gorjeta, era em real brasileiro. E a gota da água foi quando eu fui para as Filipinas. E eu encontrei um missionário americano lá, que eu já não tinha muito dinheiro, mas ele era mais liso do que eu. E ele veio para mim desesperado. Ele disse: Darren, você pode me ajudar a trocar um dinheiro aqui para mim? E eu disse, eu vi o desespero. Eu disse: não, cara, eu faço. Ele disse: agora tem um negócio. Eu disse: o que é? Ele disse: não é dólar americano. Eu disse: é o quê? Ele disse: é real brasileiro. Nossa. Aí eu disse: me dê. Eu já sabia que Deus estava falando comigo. Nas Filipinas, um americano pediu para eu trocar real brasileiro. Foi todo então foram confirmações que ele me deu a respeito do chamado. Só que antes de vir para o Brasil, eu dei essa passagem nas Filipinas, porque eu tinha um colega na escola que era filipino. Ele insistia que eu ia lá e tal. Aí eu fui por um mês, depois de me formar do Rema, só para conhecer. E enquanto eu estava lá, eu percebi Deus me conduzindo para voltar e pastorear uma igrejinha pequena. E eu fiz isso, né? Passei um ano lá. Depois de um ano, eu entreguei a igreja para um casal nacional lá do país, que está pastoreando a igreja até hoje. Uau. Né? Tem prédio próprio, tem uma escola infantil. E, graças a Deus, o fruto permaneceu lá. Mas eu sabia que o que Deus tinha para mim no Brasil era muito maior e era
por muito tempo. E como foi essa conexão com o pastor Bud, né? Após toda essa inspiração da parte de Deus sobre o Brasil, né? Dentro desse ambiente de fundamentação que é o Rema, eu creio que Deus te trouxe para esse ambiente de fundamentação onde você teria condições de discernir essa inclinação, né? E como foi esse contato com o pastor Bud, esse primeiro passo, né? A primeira vinda aqui. Eu sei que a sua história é conhecida por muitos dentro do ministério, mas a gente tem toda uma leva de novas pessoas que entram, né, nas nossas igrejas, nossas escolas, e a gente gosta de sempre trazer à tona aquilo que fez parte, né, que faz parte da nossa história, e você fez parte, né, e faz parte da fundamentação do ministério junto com o pastor Bud. E conta um pouco pra gente aí como foi essa conexão com ele. Então, eu não conhecia nem pastor Bud, nem Mama Jan, do nada. Eu retornei das Filipinas e eu sabia que eu precisava vir para o Brasil. Mas eu vou chegar no Brasil como? Eu não conheço ninguém, eu não sei de nada. Então eu fui lá no Rema, lá no escritório administrativo, e eu perguntei a eles, naquela época, eu disse, tem alguém que é formado do Rema? Porque naquela época só tinha um Rema no mundo, né? Que era lá dos Estados Unidos. Aí eu perguntei se tinha alguém formado morando no Brasil. E eles disseram, tem sim, tem Gerald Foster e tem Bud Wright. E naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, era tudo carta. Então eu escrevi 2 cartas, uma para cada, e parecia uma eternidade para uma resposta vir. E depois de, eu não sei se foi 2 meses, mais ou menos, eu recebi a primeira resposta, que foi de Gerald Foster. Ele me convidando, que ele era pastor em Natal, na época, e ele me convidou para ir lá, e eu acertei com ele, ele colocou na carta o número do telefone, a gente conversou por telefone, e depois de eu acertar com ele, eu recebi a resposta do pastor Bud, né? Ele também me convidando para conhecer e tal. Então eu acertei com eles 2 que eu iria primeiro para Natal, que foi o que foi acertado, passar um tempo com Gerald Foster, depois eu iria conhecer Campina Grande e ver como Deus iria me conduzir. E assim que foi feito. Aí quando eu cheguei em Campina Grande, não demorou não, que já foi uma conexão bem rápido. Eu sabia que Deus estava me unindo com o pastor Bud, Mama Jan e com o Verbo da Vida. E já se passaram, deixa eu ver, 26 anos. Uau. E até hoje eu estou junto a esse ministério. Isso mesmo. E como o Brasil também foi uma bênção para a sua vida pessoal, né? Você Muito. Casou com uma brasileira, Edma, teve filhos aqui e tem um ministério, né? O que Deus te confiou é uma grande bênção e um grande acréscimo para o Ministério Verbo da Vida. E Deus tem te conduzido debaixo dessa fidelidade, né? Essa fidelidade, não só o que te fundamentou, mas essa fidelidade também a essa conexão, né, dentro com o Ministério Verbo da Vida, com o pastor Bud, e agora dando continuidade com o apóstolo Guto. Sim. Tem muitas pessoas que falam para mim, poxa, os brasileiros todos querem ir para os Estados Unidos. Se você saiu dos Estados Unidos e veio para cá. Muitos pensam sobre a facilidade das coisas, sobre o conforto, sobre o dólar, né, que poderia ganhar lá. Mas eu posso lhe dizer uma coisa, que desde que eu pisei no Brasil, o Brasil foi somente bênção para a minha vida, né? Como você falou, meu ministério se estabeleceu aqui, conheci minha esposa, meus filhos nasceram e foram criados aqui nessa terra. Eu tenho uma igreja maravilhosa, maravilhosa, de pessoas que me amam, que eu amo. Eu tenho a oportunidade de viajar e conhecer o Brasil todo. Cara, eu não tenho nada a reclamar. Deus, porque quando Ele te coloca num lugar, é literalmente a direção de Deus para a sua vida. É lá que você vai florescer. Isso mesmo. Né? Pode ser a economia que for, pode ser a política que for, mas se é onde Deus está te plantando, é lá que você vai florescer.
Maravilhoso. Sei que você aí está sendo muito abençoado com tudo que está sendo compartilhado e dito aqui. Se você entrou agora, nós estamos no programa Farol Doutrinário. Aproveita aí para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Lembrando que vai estar salvo aqui no nosso canal do Ministério Verbo da Vida e você vai poder acessar, rever tudo aquilo que está sendo demonstrado e que está sendo falado por esse grande homem de Deus que tem compartilhado algo do coração dele e também de todo o processo de fundamentação que o trouxe para a visão da fé e que tem mantido ele e sua família, né, e o seu chamado debaixo de grande favor e de grande prosperidade. Além, né, de todas as atribuições e de tudo que Deus tem te confiado, a gente tem a grande bênção de ter você também como professor da Escola de Ministros, né? E você ensina uma disciplina bem especial que é o Ministério com Jovens e Adolescentes, né? É uma matéria que os alunos, né, criam expectativa, porque eles acabam sabendo dos históricos, né, das outras turmas. É a única matéria que o pessoal se veste fora do regulamento, né, porque tem toda uma logística, né, uma temática, né, uma dinâmica que você conduz essas aulas. Sempre a gente tem ouvido grandes frutos que essas aulas têm sido para as nossas escolas, né? E dentro disso, pastor Derrick, qual seria o seu conselho, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem toda uma leva de novos ministros, novos jovens, né, que se agregam ao Ministério Verbo da Vida, que fazem parte das nossas igrejas. Qual seria o seu conselho, né, ou sugestão para que essas pessoas possam se manter, né, ligados à doutrina, né? A sua matéria, ela tem esse foco de como a gente pode alcançar essa geração, né? Tendo uma temática diferente, às vezes tendo uma vestimenta diferente, mas tendo a mesma linguagem, né? Não fugindo dos princípios e do fundamento, que foi o que o pastor Bando trouxe para nós e que tem se estendido pelo Brasil e para outras nações. Então, qual seria o seu conselho ou estratégia para aqueles que estão nos ouvindo para se manter, né, nessas verdades e também construir naqueles que estão chegando essa visão? A Bíblia diz que fé vem por ouvir e ouvir. E ouvir, a gente tem o costume de enfatizar o ouvir. Então, a primeira coisa que eu diria é escute sempre, leia sempre, né? A palavra de Deus e os livros que estão dentro da doutrina, você tem que dar continuidade. Há uma passagem lá em Hebreus que fala, inclusive, sobre a gente estar cada vez mais firmados na doutrina, para que a gente não se desviar dela. Por que pessoas se desviam da doutrina? Porque elas relaxaram, elas pararam de ouvir, pararam de ler os livros, pararam de estudar a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é assim. Tem um salmo que normalmente eu faço referência a esse salmo 103 quando eu estou na Santa Ceia. Quando a Bíblia diz: bendize o Senhor, minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Se ele falou para não se esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor, significa que é possível você se esquecer. Então, a gente precisa estar sempre lembrando. E a doutrina que é real, que é uma revelação verdadeira para nós, nunca vai ser cansativo. Eu posso ouvir a mesma coisa 1001 vezes e não vai ser cansativo. Por quê? Porque é real na minha vida. Está operando, está frutificando na minha vida. Então, ao contrário, quando aquela doutrina realmente está existindo e manifestando, você só vai se alegrar. Quanto mais você ouve, mais amém você dá, mais empolgação você tem. O problema de pessoas, às vezes, que cansam e que até se queixam, dizendo: eu já ouvi isso, pode ter certeza que não estão vivendo a manifestação daquela palavra na sua vida, né? Então, eu diria, com certeza, de perseverar, né? A Bíblia fala sobre perseverar, continuar na doutrina. Então, é algo diário, né? Que a gente nunca cansa de se alimentar. É como o irmão Reagan falava, né? Quando você tem a fé, que ele ia falar sobre fé, ele dizia às vezes, se você tem a fé como uma coisa mental, então quando você escuta, né, principalmente você que já fez rema,
faz parte de uma igreja da Palavra da Fé e você escuta alguém falar, vamos falar sobre fé. Aí você pensa, sobre fé de novo, né? Mas se você tem o espírito da fé, você vai querer ouvir, né? É uma expectativa e empolgação que não se perde, independente do tempo que você está submetido àquela atmosfera e àquele ensinamento, né? E a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Então, por mais que a gente acha que já sabe daquela doutrina, na verdade, a própria Bíblia diz que você sabe ou conhece em parte. Sim. Né? E o que acontece é que tem tanta revelação além do que a gente já alcançou. E quando você diz, eu já sei, inconscientemente você está fechando e travando o seu coração. Então, mesmo que venha algo novo, você não capta, você não absorve. Por quê? Porque o coração já trancou. Porque de certa forma, esse é um sinal de soberba. Quando você diz, eu já sei, eu já ouvi, você está com orgulho. E quem recebe graça são os humildes, não são os soberbos. Então, a gente precisa, é por isso que Tiago, ele disse, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Mansidão significa ser ensinável. Então, toda vez se eu tiver essa postura de eu estar ensinável, então não importa que seja o mesmo versículo que eu já ouvi 10.000 vezes, eu estou lendo com olhos novos, eu estou recebendo com o coração ensinável, e você pode ter certeza Deus vai acrescentar mais alguma coisa dentro da mesma doutrina, mas coisas que eu nunca vi naquele ângulo, daquele jeito, e que vai ser libertador para a minha vida. Maravilhoso. E além, né, de todas essas funções, o Senhor é supervisor, né, do Ministério Verbo da Vida. E suas supervisões, né, algumas são em países diferentes, em culturas diferentes. Então, como tem sido o trabalho, né, daquilo que Deus tem confiado ao Senhor nessa esfera, de manter essas pessoas, né, que estão em cidades diferentes, em culturas diferentes, em desafios diferentes, né? Como tem sido a inspiração que Deus tem lhe confiado para manter essas pessoas conectadas, né? A visão, a doutrina, né? Aquilo que o pastor Bud sempre falava em nossas conferências, 1 Coríntios 1:10, que todos falemos a mesma coisa, tenhamos a mesma disposição mental. Como tem sido, né, a forma que Deus tem inspirado vocês a se conduzir dentro dessas realidades? Bem, uma das coisas que eu amo sobre a palavra de Deus é que ela é universal, né? Então, não importa onde você estiver inserido na palavra, no mundo, os fundamentos da palavra são iguais para os africanos, para os argentinos, para os americanos, por aí vai. Claro que você tem suas culturas locais, mas isso não infringe naquilo que a palavra tem como base. Então, nessa questão, a gente fica até muito feliz, porque a gente vai nesses países e a mesma coisa que você está ouvindo no Brasil, está ouvindo na Argentina, está ouvindo na Uruguai, está ouvindo nos Estados Unidos, né? Porque a palavra é uma só. Então isso é bem bonito, sabe? Especialmente nas igrejas Verbo da Vida, onde a gente preserva e tem muito zelo, né? Pela sã doutrina, pela palavra da fé. Em termos de trabalhos que a gente executa para manter a sã doutrina em cada lugar, a primeira coisa que eu diria é que vocês mesmos estão fazendo um excelente trabalho. O que vocês fazem a nível nacional acaba aliviando muito a gente de outros trabalhos paralelos, embora que a gente faça, mas existe já um zelo geral a nível nacional, sempre como esse trabalho aqui mesmo. Esse trabalho vai rodar o mundo, né? Vários países, pessoas vão ser acrescentadas, vão ser firmados, entre outros trabalhos que nosso ministério desenvolve muito bem. A gente tem trabalhos, por exemplo, eu vou para a Argentina e Uruguai agora no final do ano, e a gente vai fazer uma
uma conferência com os líderes, com os ministros, porque você sabe que quando se fala sobre doutrina, tem que começar no cabeça, né? Porque se der ruim na liderança, então vai descer para todos. Então, eu creio que esse sim é um trabalho que a gente faz, onde a gente está novamente trazendo princípios da palavra de Deus para afirmar eles na palavra da fé. Em Aracaju, a gente faz todo novembro, toda a minha região do Brasil, que é Sergipe, Bahia, eles participam dessa conferência, líderes e ministros, e a gente tem várias pessoas, inclusive, esse ano, tem um ministro, assim, nobre demais, internacional, o nome dele é Fernando Leal, ele vai estar conosco, depois de muita luta, Deus, muita intercessão, a gente conseguiu trazer esse homem de Deus. Então, esses são alguns trabalhos que a gente faz, além dos outros contatos que a gente tem no dia a dia. Que bênção, e isso tem frutificado, né? A gente tem visto como essas obras que estão conectadas à sua supervisão, elas têm frutificado, e eu creio que isso é o fundamento, né? Um fundamento forte determina uma estrutura forte. Então essa importância é o fundamento, e o significado que se dá a ele faz com que estruturas sólidas, né, sejam construídas dentro disso. Muito bom, sei que você está sendo aí ricamente abençoado, hein, por tudo que está sendo liberado aqui, mas já estamos aí no fechamento, né, do programa, dessa edição, dessa oportunidade, e eu gostaria que o pastor Derry, né, pudesse deixar uma palavra a todos aqueles que estão nos assistindo agora, pelo Brasil, fora do Brasil. Temos uma grande leva de pessoas que acompanham esse programa, tanto pastores como ministros, e também novos membros, né? Sempre, graças a Deus, estamos em expansão e temos sempre uma leva aí de novos membros que chegam em nossas igrejas, que têm nascido de novo e que têm vindo, né, a fazer parte dessa grande família Verbo da Vida. E eu gostaria que o senhor pudesse direcionar uma mensagem específica aí para o coração deles, para todos que estão nos assistindo e para aqueles que vão nos assistir. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer, né, pelo privilégio de estar aqui no programa. E uma palavra que eu deixo para você que está acompanhando, se eu pudesse compartilhar algo que eu tenho aprendido ao longo de quase 3 décadas que eu estou no ministério, busque a Deus e procure o seu lugar no corpo de Cristo. Procure descobrir aquilo que Deus chamou você para ser e para fazer, e se entregue para isso, independente de onde estiver, independente do que for que seja, porque esse é o lugar onde você vai ser mais realizado, é o lugar onde você vai mais agradar a Deus, e é o lugar onde Deus vai lhe prosperar como em nenhum outro lugar, entendeu? Eu sempre digo que eu posso estar enfiado num buraco no interior da África ou qualquer outro canto, mas se é Deus que está me conduzindo naquele lugar, vai ser o melhor lugar do mundo para eu estar. Então, coloque Deus em primeiro lugar, né? Às vezes a gente fala assim e parece que todo mundo já sabe. Todo mundo pode saber, mas não significa que todo mundo está fazendo. Eu nunca esqueço uma oração que eu fiz antes de ir para as Filipinas. E para mim foi um desafiador. Eu tinha 20 anos de idade. E eu iria morar no outro lado do mundo, sem saber que o povo queria que eu estivesse lá, sem ter outros americanos, sem conhecer muita coisa. E eu fiz uma oração. Eu disse: Senhor, eu irei para qualquer lugar que o Senhor quer que eu vá. E eu farei qualquer coisa que o Senhor quer que eu faça. E quando eu falei, foi tão natural para mim, foi puro de coração. E eu entendi na minha cabeça que todo mundo fazia essa oração. E Deus falou comigo logo em seguida. Ele disse: Darren, você ficaria surpreso em saber quantas pessoas não podem fazer essa oração para mim. Então, que essa palavra te incentive. Sonde seu coração. Analise mesmo. Você consegue falar essa oração de total sinceridade do seu coração? Eu irei para qualquer lugar que o Senhor quer e eu farei qualquer coisa que quer que eu faça. Eu lhe incentivo. Se não consegue hoje,
Ore, busque a Deus para que você possa estar nessa condição. E você vai, a partir daí, você vai começar a viver a melhor vida que você já experimentou em todos os anos que você já tem até hoje. Um grande abraço para você. Nossa, que grande bênção, hein? Creio que essa palavra chegou certeira aí no seu coração e vai te animar a permanecer firme naquilo que Deus te confiou. E como a gente sempre fala, né, em nossas conferências, nossos cultos, que o fundamento que nos trouxe até esse ponto é o mesmo fundamento, são as mesmas verdades que vão nos levar para as próximas fases. Então, muito obrigado, pastor Delry, por sua participação, pelo seu tempo, né? Ele está ensinando aqui na Escola de Ministros e abriu um tempo aqui para nós, para fazer parte desse projeto e desse programa que tem abençoado a vida de tantas pessoas. Muito obrigado, né, pelo seu tempo e disposição. E você que está aí conosco, fica pronto, né, para todas as edições que nós ainda vamos ter nesse fechamento aí de 2024. E você também tem a oportunidade de estar assistindo, né, e recebendo das outras edições e programas que nós também temos aí do Farol Doutrinário. Essa é a nossa 3ª temporada e cremos que, assim como todas as outras já te abençoaram, essas também vão continuar te edificando e trazendo ferramentas aí para o seu destino. Então, um grande abraço e a gente se vê no próximo programa Farol Doutrinário.